Consumidor RS Especial. Fórum de Defesa do Consumidor. Consumidor RS Especial Fórum de Defesa do Consumidor, aqui diretamente do Procon RS, solução direta. Dr. Alcebiades de Santini, mais um Fórum de Defesa do Consumidor. E hoje com o tema Solução Direta Consumidor. Que tema é esse, doutor? Bom, essa é uma iniciativa e uma proposta conjunta entre o Fórum de Defesa do Consumidor e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que nasceu um convênio de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça lançou no site o consumidor.gov.br. É uma proposta de fazer mediação e uma negociação e uma conciliação extrajudicial. Quer dizer, principalmente os fornecedores se cadastram nesse site, o consumidor entra com a sua reclamação e e aí o Poder Judiciário faz a mediação, né, tudo online, encontra, digamos assim, uma solução entre as partes, resolve-se o problema, desafoga o Poder Judiciário e deixa felizes os dois atores da relação de consumo, que é o consumidor, que estava com problema de não solução do seu conflito, e o fornecedor, que não precisa ser levado a uma denúncia num órgão de defesa do consumidor. Então, acho que é uma parceria ganha-ganha. Esse instrumento, ele serve para depois que o consumidor ele já buscou auxílio através da esfera administrativa, ou PROCON, no caso, os órgãos de defesa do consumidor? Na realidade, ele serve antes. O que acontece hoje na prática, na relação de consumo? O consumidor tem um conflito, ele busca um retorno, um contato com o fornecedor, mas ele não chega na pessoa que tem capacidade técnica e decisória para superar esse conflito. E aí eu acho que é falta de investimento mesmo dos fornecedores em preparar melhor os seus colaboradores, seus representantes da ponta que vende o produto e atende o consumidor, dando a eles também a condição de encaminhamento e soluções. E isso está faltando por parte dos fornecedores. Então o consumidor não encontra essa solução imediata quando o conflito está criado junto ao seu fornecedor. Então o que o consumidor faz? E aí ele poderia ir para o PROCON, poderia ir para a Delegacia do Consumidor, se é um crime na relação de consumo, poderia ir para o Poder Judiciário, bom, até Ministério Público. Nesse caso, cria-se, sem ele sair de casa, isso que é importante, porque aí muitas vezes o consumidor, para ir a um PROCON, ele tem que perder um turno de trabalho ou um dia de trabalho, ele vai no sistema, no site, coloca a sua reclamação, o nome do fornecedor e o conflito. Por sua vez, as ouvidorias dos fornecedores também consultam esse site. E aí, se eles não estão cadastrados, eles se cadastram automaticamente e resolvem o problema, preservando a imagem do fornecedor e do consumidor. Então, essa é uma conciliação extrajudicial, antes, inclusive, dos órgãos de defesa do consumidor. Nós sabemos que atualmente existem aproximadamente 4 milhões de processos em andamento somente aqui no Rio Grande do Sul. Realmente, esse é um dos pontos que preocupa essa questão de se fazer movimentos como esse em prol do consumidor e desafogar a máquina do judiciário, que é fundamental. Com certeza. Eu acho que o Poder Judiciário Gaúcho hoje representa o maior percentual de ações no Poder Judiciário. Até eu acho que é uma cultura, e isso é bom, é uma cultura do povo gaúcho que não acomoda. Eu digo sempre, não interessa o valor
e o fator do conflito. Nós, como consumidor e como cidadão, esgotando toda a esfera de conciliação ou superação desse conflito e não tendo sucesso, nós temos sim que ir ao Poder Judiciário. Mas aí o Poder Judiciário também prepara-se e inova, sai um pouquinho da esfera específica das suas missões e vai ao encontro da sociedade, lançando uma ferramenta e um instrumento de linha direta ao consumidor, aonde ele pode se manifestar. E aí o mais importante, ao manifestar-se e criar uma condição, por exemplo, de conciliação e mediação e solução, não tendo essa solução, é importante que este processo e esse procedimento na linha direta do consumidor, ele serve como prova depois documental no processo judicial. Então, nenhum fornecedor vai deixar de atender essa fase de conciliação quando um consumidor denunciar contra esse fornecedor, porque senão o consumidor já chega ao Poder Judiciário com uma prova documental que ele tentou todas as vias uma conciliação e o fornecedor não respondeu adequadamente. Então, quem tem uma vantagem num conflito desse, quando chegar ao Poder Judiciário, é o consumidor. O fornecedor chega, digamos assim, já com um índice, né, de desvantagem e com uma possibilidade de ter que garantir todos os direitos do consumidor que ele está buscando numa primeira fase, numa situação extrajudicial. E a importância da realização da plenária com órgãos envolvidos, agora PROCON, desembargador. Qual vai ser a temática que vocês vão girar em torno disso, assim, a respeito do fórum mesmo? Exatamente, é preparar os PROCONs municipais, por isso que a gente faz sempre dentro do PROCON estadual, que é o cabeça do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, trazer o Poder Judiciário que lidera esse processo inovador aqui no Rio Grande do Sul, e aí o nosso convidado não poderia ser a pessoa mais indicada, além dele ser o presidente de um projeto de Inova Jus, que é uma inovação ao Poder Judiciário, a Justiça do Poder Gaúcho. Ele também é o coordenador específico dessa linha direta entre consumidor e fornecedor. Então, Dr. Carlos Eduardo Ricknick, além de ser um grande amigo do segmento do Fórum e de todas as entidades de defesa do consumidor, vai trazer as suas experiências e vai provocar os atores no sentido exatamente de como nós podemos educar, orientar e também preparar o fornecedor, que hoje, muitas vezes, ele evita de buscar uma solução no campo administrativo, deixando muitas vezes essa ação chegar no Poder Judiciário. Não só acumulando a demanda ao Poder Judiciário, mas também retardando um processo que poderia simplesmente ser resolvido entre as duas partes. Esperamos que seja um fórum muito proveitoso e que realmente essa ideia alavanque, que é o que nós consumidores buscamos sempre, é a resolução rápida, eficiente do caso concreto. O caminho da conciliação e da mediação é um caminho sem volta, ele tende a crescer. Outro caminho que tende também a ser muito representativo, que todos nós buscamos, é que as ações individuais possam ser mais representativas por ações coletivas, com uma repercussão e com uma pena mais pedagógica e pecuniária mais representativa, para que o segmento que desrespeita o consumidor aprende e faça um tratamento mais digno ao seu aliado, que é o principal elemento do seu negócio. Então é isso que a gente espera. Flávia do Canto Pereira, diretora do PROCON Porto Alegre. Doutora, essa plenária vem trazendo novidades para o nosso ramo consumerista. Na verdade, é um projeto muito bonito, que é o consumidor.gov, e a gente quer fomentar isso no estado do Rio Grande do Sul, porque o consumidor ele não tem ainda o conhecimento que é essa ferramenta, né? E o principal objetivo é desafogar o judiciário. Tem muita demanda que chega no Poder Judiciário e que administrativamente já poderia ter sido resolvida. Então, para aqueles consumidores mais ligados na internet, que gostam de utilizar tablet, iPhone ou computador, ele vai ter essa ferramenta online de reclamação. Então, ele não há necessidade de se deslocar até um PROCON,
diretamente, ou procurar um advogado e ingressar com uma ação judicial que já poderia ter sido resolvida anteriormente. Então, isso é uma novidade do governo federal, que a gente está aderindo ao consumidor.gov. Aqui nossos funcionários do PROCON foram treinados em Brasília, no Ministério da Justiça, para fazer esse atendimento. Até se o consumidor vier até o PROCON e ele quiser fazer a reclamação além do PROCON no consumidor.gov, também é possível. Então, é uma ferramenta que nós só temos a ganhar, né? Essa era a minha dúvida inicial. O consumidor ele pode ainda na esfera administrativa antes buscar o PROCON e depois fazer essa reclamação, espera retorno. Como é que funciona, doutora? Na verdade, nada impede ele fazer a reclamação no órgão administrativo e no consumidor.gov. Nós fizemos um teste ainda essa semana com alguns consumidores e pedimos para que eles aguardassem os 10 dias, né, para ver a mediação, e a gente está com um êxito de 90% aí nessas mediações. Isso é excelente, né? E em contrapartida, as maiores empresas reclamadas aderiram ao consumidor, e isso também é um ponto positivo. Ponto positivo de comprometimento desses fornecedores. Que maravilha, doutora. E nós queremos agora fomentar isso, né? Que as empresas gaúchas também venham a aderir ao consumidor.gov e façam a inscrição no sistema para também a gente conseguir fazer essa mediação para determinadas empresas que atuam só no estado do Rio Grande do Sul. Bom, a nossa perspectiva é que vai ser um sucesso essa ferramenta. Eu desejo aí toda a sorte para vocês, que só venha a brilhantar mais ainda essa questão do consumidor, que eu acho que o Rio Grande do Sul é um pioneiro aí nessa questão. A gente está dando exemplo. Dando exemplo e sempre para a solução dos conflitos no estado do Rio Grande do Sul. Obrigada. Desembargador da 23ª Câmara do TJ, o doutor Carlos Eduardo Ricnic. Doutor, essa questão da resolução direta é uma questão muito importante e desafogar o judiciário, que é o que todos nós queremos. Com certeza. Essa parceria que o Tribunal de Justiça fez, né, de forma inovadora, pioneira, com o Senacom, né, no sentido de nós nos utilizarmos dessa ferramenta da internet para configurar aquilo que nós estamos denominando no meio jurídico a ideia, o resgate da ideia de pretensão resistida. Então, assim, o projeto tem dois objetivos. Primeiro, de colocar à comunidade, né, uma forma simples, rápida e efetiva de solução de conflitos, evitando um processo. As empresas que estão conveniadas nesse projeto se comprometem a dar uma resposta efetiva em até 10 dias e há, pelo que tem se visto, um índice de resolutividade muito significativo, muito grande. Então, vários processos estão sendo evitados, as pessoas estão conseguindo solução aos seus problemas através da ferramenta. E um segundo objetivo desse projeto é justamente esse, de nós resgatarmos a ideia da pretensão resistida como legitimadora de um processo judicial. Ou seja, antes de você ingressar na justiça, que tem um custo significativo, com toda a questão da morosidade, primeiro haja uma comprovação de tentativa de solução efetiva extraprocessual do seu problema. A partir dali, comprovado de que tentou e não houve solução, se legitima uma ação judicial e, inclusive, né, não só como com a resposta daquilo que o consumidor ou as partes estejam querendo, mas também até mesmo com um a mais, né, uma eventual indenização pelo não atendimento ou a deixar de atender o consumidor conforme a regra do Código do Consumidor. E dessa gama de processos que chegam até a Câmara, a maioria, os consumidores, eles já tentaram algum acordo na esfera extrajudicial ou eles, em geral, eles ingressam com a ação sem ter esse conhecimento que o melhor é realmente tentar através da esfera conciliatória? Não, a experiência que se vê, e aqui eu digo não só enquanto na minha Câmara, na 23ª, mas de todo o Judiciário, e aí, por uma outra realidade que nós queremos abordar hoje na plenária, né,
a grande maioria das questões de consumo que são levadas ao judiciário não passam por um processo de conciliação efetivo. Às vezes, aquela tentativa até para dizer, olha, tentei a solução, mas não. As pessoas vão direto ao judiciário, porque lá você tem não só uma resposta, às vezes, muito mais efetiva, mas também com acréscimos, a questão, seja da verba honorária, seja da indenização por dano moral, que hoje agrega a grande maioria dos pedidos, né? E o que nós estamos tentando agora, por uma questão de racionalidade, por uma questão de necessidade, é tentar modificar essa realidade. O judiciário está aí, né, mas ele não pode ser a primeira, única e mais rentosa forma de solução de conflitos, principalmente de consumo. Né? Não só porque isso fere a lógica, não só porque isso é muito caro para o Estado, para o cidadão. Né? 70% dos processos que nós temos no Rio Grande do Sul, nós estamos falando de 4 milhões de processos, são com assistência judiciária gratuita, que na verdade não existe. Quando um não paga, paga todo mundo. Né? Então o que nós estamos tentando é isso, legitimar um processo judicial a partir de uma tentativa prévia de solução efetiva do seu problema. Não conseguindo, demonstrando isso, bom, aí eu acho que se justifica não só a resposta do judiciário através do processo, mas também agregada com uma eventual penalização, porque assim as empresas vão efetivamente começar a entender, né, da necessidade de atender bem o seu consumidor. O que nos preocupa é a questão, assim, os nossos clientes, quando nos procuram através do site do Consumidor RS, eles relatam, fui no PROCON, não adiantou nada, vou para o judiciário. A impressão que a pessoa tem é que no judiciário a resposta vai ser efetiva, vai ser mais concreta. Claro que não descartando aquele também que age de má fé, que visa enriquecimento ilícito, mas eu estou falando da grande maioria. Ela não tem mais aquela crença nos órgãos administrativos. Será que esse veículo não vai gerar uma certa dúvida no consumidor? Será que vai dar certo? Eu vou botar ali online, vão responder mesmo? Olha, eu acho que efetivamente assim, um dos itens que fazem parte de todo desse problema é a falta de maior estruturação, de uma falta de valorização dos PROCONs. Ponto. Nós precisamos nos conscientizarmos da necessidade disso. As agências reguladoras no Brasil não exercem seu papel. Não exercem seu papel. Né? Mas a solução direta vem justamente nesse sentido, de uma união de forças, né, agora também com o judiciário, de nós começarmos de alguma maneira nos organizarmos, né, e estruturar essas formas de solução de conflito extraprocessual. Né? O meio disponibilizado pelo Senacom é muito efetivo, tem dado uma resposta muito significativa. Essas grandes empresas já estão se conscientizando, né, da necessidade de valorizar espaços como esse. Por quê? Por exemplo, toda reclamação que é feita no Solução Direta, através do site do Tribunal de Justiça, essa reclamação chega até lá a empresa com a seguinte informação: esse projeto tem o apoio do Tribunal de Justiça. Bom, qual é a mensagem que está passando para aquela empresa que recebe essa reclamação? Esse cliente aqui está a um passo de ingressar na Justiça. E um processo, sem dúvida, é muito mais caro para ela, na eventualidade de não ter razão no litígio configurado. Eu espero que essa credibilidade do judiciário realmente efetive todas essas demandas e que o consumidor possa ter mais um veículo para se socorrer, porque hoje em dia o que a gente vê realmente é o desrespeito, é o pouco caso, e isso vai deixando o consumidor descrente. Eu tenho essa impressão. Com certeza. São os saques, que você vai... Eu costumo dizer, né, quando você tem um problema de consumo com essas grandes operadoras, né, com as empresas de telefonia e outras, você tem um problema e passa a ter dois quando começa a ter que resolver, né, ficar pendurado naquele telefone, um desrespeito absoluto. Nesse sentido, né, é aquilo que eu dizia, nós precisamos nos organizar e dar efetividade, reforçar esses meios de solução de conflito extraprocessual, reforçando
dando apoio aos PROCONs, né? A utilização da internet de forma efetiva. E no último momento, né, não se conseguindo uma solução, bom, que aí se justifica a intervenção do judiciário. Mas, não da forma individual, que isso é uma questão, não é do processo a processo. Quando milhares de pessoas estão sendo lesadas, desrespeitadas, a intervenção tem que ser coletiva. Não só por uma questão de racionalidade do processo, mas também porque passa a ser antieconômico para essas empresas desrespeitar. Quando várias pessoas dentro de uma coletividade, organizadas numa coletividade, ingressam e há uma penalização econômica, ou até a impossibilidade de colocar o seu serviço no mercado, a empresa tem um outro tipo de reação. Né? Por quê? Porque passa a ser antieconômico descumprir. Eu espero que esse avanço venha a brilhantar o judiciário e motivar o consumidor a que realmente existem formas mais rápidas, mais céleres de alavancar aí toda essa questão e desafogar o judiciário. É a nossa expectativa. Né? O custo judiciário é muito significativo, né? E nós precisamos nos focar mais em processos que efetivamente há necessidade da intervenção do Estado para a resolução de um conflito. Nas relações de consumo, a nossa intervenção de uma forma coletiva ou através de uma comprovação anterior de que a pessoa tentou uma solução, ela será muito mais efetiva, econômica e, com o que é mais importante, né, com um grau de satisfação para o consumidor bem maior. E o comprometimento dos fornecedores, que é importante que esses fornecedores tenham essa ideia de que o consumidor ele está buscando a resolução da demanda. Não essa questão de punição, eu quero dinheiro. É uma coisa simples, ele só quer que seja resolvido, na maioria das vezes, é claro. Com certeza, né? E grandes empresas, é importante a gente considerar isso. Algumas instituições financeiras e outras grandes empresas que fazem parte do programa, nós temos tido um retorno muito bom, porque elas se conscientizaram disso. Né? Quer dizer, vale mais a pena tentar uma solução, dar uma resposta à pessoa que está reclamando ali, do que esperar um processo judicial caro, custoso, demorado, né? E que às vezes não tem razão de ser nenhuma. Perde o cliente e perde a empresa com o custo de um processo judicial. Esperamos que esse fórum seja muito proveitoso. Parabéns pela iniciativa. E o judiciário sempre mostrando que é melhor prevenir do que realmente essa questão de admoestar, mostrar o que é o certo, que de repente a pessoa realmente tem que fazer para melhorar a questão do consumidor. Com certeza, né? É essa a nossa expectativa. Everton Borges, representando o Conselho de Farmácia. A importância do Conselho está presente nesta plenária. Bom, a importância do Conselho como um órgão de fiscalização, ela traz aqui para essa plenária também a participação e o oferecimento dos conselhos, da estrutura de fiscalização dos conselhos para o sistema de defesa do consumidor. Né? Todos os conselhos profissionais, como no caso do Conselho Regional de Farmácia, existe esse mecanismo de fiscalização do profissional específico. Então, os conselhos profissionais têm essa possibilidade de receberem denúncias que envolvam esses profissionais que têm alguma relação com os direitos do consumidor. Então, nós estamos aqui, como sempre estivemos, né, participando e discutindo aí essas alternativas de fiscalização voltadas para os interesses do consumidor aqui do Rio Grande do Sul. Essa ferramenta vai auxiliar não só o consumidor, mas os conselhos, com certeza.
Com certeza, né? Todas as ferramentas, toda a tecnologia hoje utilizada é importante porque auxilia e leva as informações que nós precisamos para que a gente possa fazer um trabalho mais efetivo, né? Então, nós estamos aqui para conhecer exatamente como funcionará esse sistema, para poder identificar como nós poderemos inserir melhor as nossas informações também, como podemos receber informações também, para poder agilizar essas demandas que cada vez aumentam mais, né? Nós precisamos ter ferramentas que consigam, então, atender essas exigências novas que estão surgindo, porque realmente nós precisamos melhorar o atendimento, melhorar cada vez mais aí as informações que chegam ao consumidor, preparar o consumidor para que ele também possa se defender, possa identificar quais os caminhos que ele vem a trilhar para ter os seus direitos atendidos, né? É esse tipo de preocupação, compromisso com o consumidor que realmente faz a diferença, e o Conselho está mostrando que veio para aprender, para se integrar dessa questão que vai fazer a diferença na vida do consumidor. Perfeito, né? Nós estamos sempre à disposição, temos os canais de comunicação, né, que a população pode buscar, não só o Conselho de Farmácia, mas todos os conselhos que têm esse sistema de fiscalização. Os conselhos existem para fiscalizar as profissões e todos eles têm esses canais de denúncias onde a população pode utilizar. Nós temos condições, então, de receber essas demandas e trabalhar em cima delas também.